Uma pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros ainda está muito preocupada com a pandemia de Covid-19 em relação às eleições de 2022. Porém, esse número já é menor do que a pesquisa verificou em janeiro deste ano. Agora que estamos mais perto do pleito, a maioria dos brasileiros segue preocupada, porém esse número vem caindo. É por isso que fica a pergunta: será que a pandemia vai influenciar no resultado do pleito de 2022? Esse é o tema do segundo episódio do podcast da TV Acrítica Vale o Tema, que está sendo gravado aqui no Estúdio C do acritica.com. E neste episódio a gente recebe dois convidados importantes, a quem a gente já agradece desde já. Temos aqui a Claudiana Narzetti, que é formada em Letras, professora do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas, doutora em Linguística e Língua Portuguesa, e também Dante Graça, que é jornalista de Acrítica, apresentador do Acrítica Notícia e meu colega de trabalho também, a quem eu agradeço mais uma vez. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada também pelo convite. Obrigado, Roberta. Obrigado a todo mundo pela lembrança. E a gente já começa, então, com a pergunta que é o nosso tema dessa conversa de hoje, e eu deixo aqui aberto para quem quiser começar. Vocês acham que a pandemia vai influenciar de alguma forma na escolha dos eleitores aqui no Brasil, nas eleições deste ano? Faço as honras para a professora aqui que está... A pandemia com certeza vai ser um dos fatores que poderão influenciar, eu acho que em vários aspectos das eleições. Não é? Acho que um dos primeiros aspectos é na escolha dos candidatos. Né? Porém, há diversos outros fatores que interferem na escolha de um candidato, no fato de o cidadão ir votar ou não ir votar, né? Resolver justificar a ausência na votação. Mas a pandemia certamente será um deles, uma vez que foi um fato que teve proporções catastróficas na vida das pessoas, né? Tanto consequências emocionais, perdas, quanto também consequências econômicas, né? Então, levando assim a uma crise muito grande no nosso país, né? Então, acho que a escolha dos candidatos vai ser influenciada pela pandemia. E aí eu vejo que, acho que dependendo do tipo de eleitor, né, da visão de mundo, então das ideologias políticas desses eleitores, eles poderão, por exemplo, considerar não reeleger certos candidatos que estão concorrendo a uma reeleição, considerando que eles talvez não tiveram uma boa administração da pandemia, né, sendo então diretamente responsáveis por tantas mortes, quando talvez até decidir por reeleger esses candidatos, caso considerem que esses candidatos agiram de uma maneira eficaz perante a pandemia. Eu acho que a gente está vendo, né, só para complementar, é difícil a gente conseguir responder se vai influenciar de fato ou não, mas que a gente está vendo que está sendo usado por todos, de todas as formas possíveis, isso é bem claro. Quando a gente olha aqui para a nossa realidade, aqui no Amazonas, a gente consegue visualizar, por exemplo, na campanha ao Senado, o senador Omar Aziz, que presidiu a CPI da pandemia, tem usado isso no discurso o tempo todo, né? Ele tem falado se colocando o tempo todo como senador da CPI, até para fazer o contraponto que ele quer fazer em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Então, ele tem usado isso exaustivamente na sua campanha. A gente vê isso também, obviamente, na campanha para o governo do estado, e aí tanto como arma quanto como uma mera munição, às vezes só de alguns. Por exemplo, a gente vê, claro, o governador Wilson Lima, por exemplo, que durante a pandemia já até, inclusive, admitiu falhas aí na primeiro vídeo de campanha, que não era nem campanha ainda, no primeiro vídeo político institucional que ele gravou esse ano, mas tem falado, por exemplo, citado as UTIs que foram colocadas no interior do estado como fruto da pandemia. Aí você tem o candidato Eduardo Braga, que usa muito a gestão da pandemia contra o governador. Você tem o candidato Ricardo Nicolau, que exalta ali o trabalho do Hospital Municipal de Campanha, se colocando como coordenador. E aí, eventualmente, quando ele fala isso, sempre um adversário lembra que esse hospital foi fechado ainda em junho, né, com
4 meses de pandemia, e o que acaba reverberando também na candidatura do ex-prefeito e ex-senador que quer voltar ao Senado, Arthur Neto, que também tomou essa decisão. Então a gente está vendo nesses alguns segundos aqui esse passeio desse tema por diversas candidaturas, né? E tem também, claro, os candidatos aos cargos proporcionais, a deputados, que fizeram algum tipo de ação. Eu mandei não sei quantos milhões em emendas para combater a pandemia no local tal. Então a gente tem ouvido muito falar disso. A gente fala muito num momento de pós-pandemia, mas politicamente eu acho que a pandemia está vivendo o seu auge ali, porque está sendo muito usada, mas claro, a gente só vai saber de fato de que maneira isso vai pesar, né, no resultado das eleições, inicialmente depois do dia 2 de outubro, né? E depois, claro, lá no dia 30. Eu acho que isso já era esperado, né, Dante? Você acompanha muito esses bastidores da política, né? Então, acho que esse posicionamento dos candidatos nesse momento, aí nas corridas, né, as eleições, a gente já esperava, de alguma forma, o uso, né, desse tema, né, da pandemia, seja de forma positiva ou negativa, seja para atacar ou para defender. Claudiana, você que tem uma tese, né, de doutorado nessa área de análise de discurso, né? Como é que seria, então, como é que a equipe, né, de campanha, por exemplo, de um candidato pensa, na tua opinião, na construção desse discurso, né, de como o político pode se posicionar dentro desse contexto? Ainda estamos em pandemia, na verdade, né? A pandemia ainda está em curso mundialmente. Claro que agora com um momento bem menos crítico, aqui no caso do Amazonas principalmente. Mas, na tua opinião, assim, como é que o político ele se posiciona nesse momento? Como é que ele constrói esse discurso, né? Como é que é a estratégia nesse caso, né, de toda a equipe que trabalha no marketing, na comunicação também desse candidato, pode utilizar isso de forma que também não vire um tiro no pé, por exemplo, né? Que acho que é realmente uma linha bem tênue, né? Exatamente. Eu acho que uma das estratégias é a reativação da memória, né? Nós dizemos que o brasileiro tem memória curta, né? Uma frase bem comum de nós escutarmos. E a análise do discurso é um campo que ela se preocupa com essa questão da memória em relação aos discursos e também em relação aos acontecimentos. Então, nós ainda vivemos a pandemia, que está controlada, porém nós começamos talvez a esquecer alguns acontecimentos e a gravidade que ela foi, né? Então, eu acho que uma das estratégias é justamente lembrar os feitos durante a pandemia. Então, por exemplo, o senador Omar Aziz, como você disse, que esteve à frente da CPI, ele vai usar isso a favor dele, não é? A sua atuação. E outros candidatos tentarão talvez ali apaziguar um pouco, amenizar um pouco a sua inação ou suas ações incorretas, talvez, sempre usando algumas estratégias discursivas. Infelizmente, entre elas, as fake news. Ou talvez ali, não apenas fake news, mas talvez meias verdades, né? Aquelas informações que a gente cita um pouquinho da informação, mas não completa. Esse trabalho com a memória é importante. Mas também eu acho que os candidatos, eles vão utilizar também a sua postura, a sua conduta durante a pandemia. Então, aqueles candidatos que mostraram durante os momentos mais críticos da pandemia uma solidariedade às vítimas, né, aos doentes, às pessoas que perderam seus entes e que lutaram de alguma maneira, vão utilizar isso a seu favor, né? E os que não fizeram isso, talvez vão tentar, né, como eu disse, apagar um pouco a sua inação, né? Então, a gente vai tentando, né, levar da melhor maneira, da maneira que seja mais conveniente. Mas eu acho, assim, né, que também a pandemia, ela torna as eleições desse ano bastante diferentes, por exemplo, das eleições de 2018, quando houve pleito para presidente também, né? Presidente, governadores, deputados estaduais, federais e senadores, como é agora. Eu lembro que em 2018, de vez em quando, o pessoal fazia banquinhas e servia bolo. Dizia, vem aqui conversar, vamos falar sobre o seu voto, venha comer um pedaço de bolo, tomar um café. Isso significava o quê? O contato. Né, o contato, uma certa aglomeração. E isso também é discurso, né?
Isso é discurso, né? E aí e tentava ali no convencimento, né, das pessoas pelo seu voto e tudo mais. E hoje a campanha não tem aquelas mesmas proporções, né? Então também a pandemia pode afetar até mesmo a ida dos eleitores votar, né? O fato de que nós ficamos muito tempo em casa e nem nos acostumamos muito bem ainda a sair de casa, né? Muitas pessoas ainda têm dificuldade, não tem mais aquela familiaridade ao sair de casa, então talvez muitas nem sequer vão votar. Então, além de os candidatos precisarem pedir convencer, um voto, né? convencer para o voto, usando o tema da pandemia, que realmente vem muito mais forte, às vezes até apagando temas importantes como educação, meio ambiente, saúde, que, né, a gente precisa pensar muito nisso, mas não está pensando, também precisa convencer o eleitor a ir votar. Sim. Dante, a professora falou algo importante sobre a questão da memória, né, do brasileiro ter a memória curta, e aí desse resgate dessa memória, né, para construção desse discurso durante as campanhas eleitorais. E aí, Dante, eu não sei se você concorda comigo, a construção dessa memória passa pelo trabalho da imprensa. Sim. Né, pela responsabilidade do trabalho que a imprensa vem desenvolvendo ainda na cobertura da pandemia, né, Dante? E aí a gente lembra também do teu trabalho, do furo de reportagem que você trouxe nessa cobertura, né, com relação à crise de oxigênio aqui no estado. Eu acho também que nesse caso tem as fake news, mas tem também a participação direta ou indireta do que a imprensa divulgou e veiculou e vem ainda compartilhando. Até porque naquele momento, né, era quem podia fazer alguma coisa para tentar levar essas informações, né? Eu lembro, tem uma coisa que me chama muita atenção dessa época, né, nesse processo de memória, é ver todo mundo na frente de uma TV, na frente de um celular para esperar um boletim de saúde, né? Boletim epidemiológico, número de casos, que vinha todo dia, e era uma situação que a gente, sei lá, a gente ficava na frente da TV para ver Copa do Mundo, para ver jornal, para ver qualquer coisa, mas era para ver um boletim para saber quantas pessoas morreram, né? Então, era uma coisa que a gente estava ali, né, nessa frente, né? E essa reportagem que tu falaste, por exemplo, que foi do dia 6 de janeiro de 2021, né? Que foi quando houve foi o primeiro sinal que a gente conseguiu descobrir, eu e o Lucas Vasconcelos aqui, do Jornal A Crítica, da falta de oxigênio. E, infelizmente, claro, houve vou usar a palavra que a professora usou, que houve uma inação em relação a isso, né? Uma falta de iniciativa para tentar resolver esse problema na medida que ele aconteceu ali, e a gente viu os reflexos ali depois, 8 dias depois, dia 14 de janeiro, né? A gente viu o Estado sufocar. E isso é uma coisa que a gente continua vendo, né, nas campanhas eleitorais. A gente está vendo muitas imagens. Eu tenho por costume, até pela facilidade também da Crítica Notícia começar logo depois do horário político, então já estou ali no estúdio, eu fico vendo ali, né, o programa todo dia, e absolutamente não tem nenhum dia que essas imagens não sejam relembradas ali, seja por candidato A, seja pelo candidato B. Então é um assunto que fica ali resgatado. Mas me parece também, eu acho essa observação da professora muito pertinente, que a gente tem esquecido também de outras coisas, que a gente tem outros problemas, até mesmo relativos à pandemia. Por exemplo, a gente sabe que o nosso déficit da educação, por conta desse processo, né, que a gente precisou adaptar a educação, quem é de classe média alta talvez não tenha tido tanta dificuldade, porque todo mundo tem um tablet, tem seu computador ali, né? A maior parte dos alunos de escolas, né, convencionais, por exemplo, eu tenho meus sobrinhos que felizmente não tiveram tanto problema para conseguir fazer isso, mas o filho da mediarista era uma dificuldade só para ela conseguir fazer a aula. Ela tentava entrar às vezes lá em casa para ver se a filha estava conseguindo, se ela estava online, porque a internet era ruim. Então, assim, há um déficit muito complicado nesse processo educacional, que também é papel de quem está querendo buscar, né, a um cargo eletivo agora nessas eleições, deveria também estar olhando para isso, estar apresentando propostas, caminhos para isso, né? Tanto na questão estadual, candidatos ao governo, enfim, quanto nacional. Quem vai ser deputado federal, quem vai ser senador, que lá isso vai ser discutido de uma forma mais ampla, né? Então, outros caminhos além da pandemia, porque o que passou a gente lembra e é importante a gente lembrar, mas é importante a gente reconstruir esse caminho. Não só olhar para frente também, né? Olhar para frente com base nos erros que foram cometidos, por agentes públicos, pela população que muitas vezes não seguia aquilo que estava sendo exaustivamente recomendado. Então a gente tem um caminho muito forte para ser trabalhado, um processo de reconstrução que às vezes acaba apagado por essa estratégia de embora só apedrejar aquilo que aconteceu, ou também em âmbito nacional, principalmente por essa coisa de você ficar só
como se tivesse só um lado do bem e um lado do mal e cada um escolhe qual é o personagem principal ali. Acho que isso tudo também prejudica muito esse debate de ideias, essa construção de algo para o nosso país, para o nosso estado, enfim. Dante, você falou sobre a presença desse assunto em todos os programas eleitorais Sim. gratuitos que você acompanha na TV aberta. Eu queria fazer assim, uma pergunta assim, até um pouco polêmica. Será que algum candidato, algum político já pensava na eleição quando a pandemia estava naquela crise? Bom, vou fazer isso porque isso eu vou usar na minha campanha. Você acha que alguém já tinha essa mentalidade, esse pensamento naquele momento bem ruim da crise mesmo? Eu não tenho a menor dúvida. Tanto é que tem candidato ao governo do estado agora, que foi candidato a prefeito em 2020, que tinha imagem na campanha dentro do hospital de campanha. Né? Aquilo foi filmado, aquilo foi pro horário político. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que aquilo ali já foi feito, aquelas imagens foram feitas ali já pensando, porque não é uma qualidade de imagem qualquer, não é uma filmagem de celular, é uma filmagem de equipe mesmo, uma filmagem de uma algo produção. Produzido. E aí a pessoa vestida de branca, num espaço médico, dando a entender. Isso foi até alvo de discussões ali na Justiça Eleitoral naquele ano de 2020. Então esse ano certamente ainda tem muita coisa sendo guardada, armazenada, resgatada ali com essa intenção. E aí é do jogo político, cada um entender de que forma isso vai pesar ou não, vai impactar ou não. Eu acho que muito por isso a gente tem, né, e aí a gente está falando de um candidato à reeleição que estava no comando ali do estado, né, durante a pandemia, falando especificamente aqui, né, do governador Wilson Lima, a gente claramente vê ele tentando dar um tom diferente para a campanha dele, enquanto muitos usam as imagens em preto e branco, dando aquele tom mais dramático, às vezes, em algumas coisas que de fato foi um drama por si só, né? Nem precisava disso, mas você traz outros elementos que reforçam esse drama. Aí você tem, em contrapartida, uma campanha, né, de quem quer esquecer um pouco isso, quer deixar isso de lado para não dar um tiro no pé, usando a expressão mesmo que a senhora falou, uma campanha mais colorida, mais verde, mais azul, mais mata, mais imagem de rio, né, para tentar dar essa composição diferente, esquecer, dar um outro tempo. E aí, claro, conta a seu favor o maior tempo de campanha, quase o maior tempo de propaganda, quase o dobro do segundo, né? 25% de todo o tempo de propaganda ali é do governador, então isso acaba ajudando ele na hora de formatar esse discurso. E é interessante, né, que o que você cita, Dante, né, das imagens gravadas ali já com interesse nas eleições, né, é que as eleições não começam no ano anterior, sim, né, quando começa a pensar ali quem são os pré-candidatos. As eleições começam assim que uma termina. Então, os candidatos já estão pensando nas próximas eleições, quais serão as estratégias, e a mídia também, né, sempre fica ali analisando, já vendo as movimentações e já antecipando muito, né? Eu não sei até que ponto isso é bom ou isso é ruim. E como é que, né, isso vai pesar na cabeça do eleitor? Ele assistindo tudo isso, verificando tudo isso, na opinião de vocês? Ele vai levar em conta o candidato ou a proposta que traz apenas esse aspecto negativo de todo esse problema que a gente viveu? Ou, como a senhora falou, a importância também de outros temas que são tão importantes também para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, enfim. Como é que tudo isso vai ficar na cabeça desse eleitor, né? Algo interessante, né? Eu acho que a população quer proposta, e quer proposta concreta. Não é? Então, o que caracteriza muito o discurso político é a vagueza, né? Então, eles apresentam frases muito genéricas, né? Vamos melhorar a educação é importante para todos, a saúde precisa melhorar, mas as propostas concretas, como essa que você cita, né, da educação, como vamos superar esse déficit, né, dos 2 anos, não aparecem muito, né? Então, acho que a população precisa de propostas também muito na economia, na geração de empregos. Então, eu acho que é isso que a gente tem que observar, né? E não só as propostas, mas o que aquele candidato já fez, né? O que ele fez efetivamente para benefício da maioria da população e não de pequenos grupos. Nesse caso das propostas, acho que tem uma coisa que é bem interessante, até um equívoco, no meu entender, por parte de praticamente todos os candidatos. A gente sabe que o tempo de TV ele é restrito, né? E muita gente, principalmente dessa bolha social de classe média, classe mais alta, acha que a população não vê, né, o horário político, vê, porque muita gente não tem nem internet em casa, não tem muita coisa para acompanhar, então acaba vendo esse horário político. Mas
para quem tem, era muito interessante que eles pudessem, de repente, pontuar e aproveitar as suas redes sociais para explorar essas propostas. Mas, infelizmente, quando você olha, você pode olhar qualquer rede social de qualquer candidato, é sempre a caminhada, ele sendo abraçado por fulano, por ciclano em Manaus, no interior, sabe Deus onde, aí aquele vídeo, o mesmo vídeo que vai para a TV, vai para a rede social, então eles não complementam, eles não aproveitam aquele espaço ali para mostrar. A gente falou da proposta X aqui no programa, vai lá explicar de onde que tu vai tirar dinheiro para fazer, quanto tempo você vai levar, quanto tempo você vai conseguir colocar isso em prática, quais as etapas desse projeto. Isso eles não fazem e parecem não querer utilizar esse mecanismo que eles têm à disposição e acabam se escorando, né, nessa história de que não tem tempo para explicar, mas às vezes eles não têm mesmo a condição de explicar a ideia que eles querem colocar em prática. Porque na verdade às vezes o candidato não tem tanto tempo num veículo de comunicação de massa como a televisão aberta, mas ele tem ali a própria rede social para que ele possa explorar de várias formas, né? Aquilo ali é dele, né? Então ele pode realmente esmiuçar mais essa proposta. O presidente foi eleito com isso, né? Em 2018, assim. Muito... Mas são as emoções. É porque as campanhas, elas vão muito pelas emoções, semelhantemente ao discurso publicitário. Então, você é convencido a consumir um certo produto, não é pela utilidade dele, mas é pelas emoções que ele pode causar em você, o bem-estar, a felicidade, etc. Então, na campanha política, se vai muito na emoção, então por isso, né, as imagens bonitas, os abraços, então mostrar que aquele candidato é querido e que, portanto, ele, né, estará acompanhando a população. Então, esse lado emocional, eu acho que é importante ele estar presente, né? Mas o lado também das propostas concretas deve ser cobrado pela população. Eu acho que é interessante, então, a gente ver, né, tudo isso, né, essa construção do discurso político, a avaliação que o eleitor vai fazer, né? E aí eu queria saber de vocês se o envolvimento também do eleitor vai mudar ou vem mudando, Dante. Assim, a gente está falando disso, né, do ponto de vista do político, mas do ponto de vista do eleitor também, né? Ele enxerga tudo isso. A gente pode também, a partir disso, ter também eleitores mais críticos, mais antenados também, né? Nessas leituras que a gente estava fazendo, que você fez aqui, Dante, sobre a presença desses candidatos na rede social, por exemplo, eu acredito que muita gente também já consegue perceber tudo isso, né? Que o candidato não é que é muito vazio, que é sem proposta. A gente também não pode, acho que, diminuir aqui a inteligência também do eleitor, né? Porque às vezes os próprios candidatos fazem isso, né? Sim, e eu acho que nesse caminho, um desses aspectos de criticidade demonstrada, é uma forma, assim, de demonstrar essa criticidade, esse protesto, é esse fenômeno do abstencionismo que a gente tem acompanhado no Brasil, assim, é cada vez mais latente, e não é um abstencionismo de esqueci, de não querer, de repente não achar digno, preferir pagar, né, R$3,90, acho que é isso, aquela multa irrisória, né, do que ir lá e votar em alguém, se ver obrigado a votar em alguém. Então, acho que isso é algo que muitos desses políticos de hoje acabam não observando, acabam não conversando com esse público que está ficando cada vez maior, né? A gente ainda tem esse efeito, claro, né, da pandemia, de muitas pessoas terem ainda um certo receio, muito por conta de tudo aquilo que vai ter uma aglomeraçãozinha, como teve em 2020, a gente viu muito isso acontecer, mas esse fenômeno do abstencionismo, ele é muito claro no Brasil, ele é muito crescente. Então, se você não olhar para isso, se você não tentar resgatar essas pessoas e mostrar um caminho diferente também, infelizmente, isso só vai aumentar. É porque a política, ela tem que ser parte do nosso dia a dia. Então, a gente tem também que superar esse discurso de que não gosto de política, Sim. não gosto de falar de política e política não se discute, né? São frases que a gente tem que superar e tem que ter a postura contrária. Então, a política não é só o partidarismo, né? A política são todas as relações sociais que a gente tem e tudo na nossa vida passa, né? Inclusive pelos políticos mesmo, pelas ações por deles, decisões, né? Então, a sociedade precisa se organizar e, de fato, discutir e se informar mais. Acho que os eleitores, os cidadãos estão caminhando rumo a uma criticidade, a se informar, porém ainda existe uma parcela muito grande da população alheia a isso, tanto por um pouco de desinteresse, quanto também por falta de recursos, né? Então, acho que a política, ela, assim como a campanha começa, assim que uma acaba, né? A gente também, nós, população, precisamos estar atentos à política durante todo o percurso e acompanhar a trajetória daqueles candidatos que nós elegemos, daqueles que nós votamos, para poder saber se essa pessoa ainda continua digna do nosso voto, né?
Então, acho que se não se discute política, deve ser superado para o contrário. Vamos cada vez mais discutir política. Tem muita gente que infelizmente nem lembra em quem votou para cargos parlamentares, né? Essa é uma realidade que infelizmente ainda acontece. Se você for conversar com pessoas até do seu convívio normal, vai ter muita gente que vai dizer: eu não lembro que eu votei para vereador 2 anos atrás, né? Infelizmente, é uma prova de como esse voto, às vezes, quando ele é feito, né? A gente estava falando de abstencionismo, às vezes é tratado com certo desleixo, assim, de certa forma. Com consciência, né? E aí não tem essa cobrança, não tem esse acompanhamento, e aí eles acham que são os donos do mundo e estão ali fazendo o que eles querem. Eu cumpri a minha obrigação, fui lá, votei, agora é com o político eleito, né? Mas não é bem assim. E isso é tão importante que é por isso que a gente tem o Vale o Tema, né? Que é esse novo podcast da TV A Crítica. Nessa temporada a gente está falando sobre eleições 2022. Conversa muito boa, mas chegou ao fim. Eu queria agradecer a presença da professora Claudiana, do jornalista Dante Graça. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada também, adorei. Estou às ordens. Obrigado, Roberta. Obrigado, professora. Foi uma honra. E qualquer coisa, tô ali naquela salinha do lado ou ali no prédio do lado também, é só chamar. Valeu, muito obrigada a vocês. E assim a gente termina então o segundo episódio do podcast Vale o Tema da TV A Crítica, gravado aqui no Estúdio C do portal acritica.com. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar e também de se inscrever em nosso canal no YouTube. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.